Tá gravando? Tá. Vamos lá, então. Pessoal, boa noite a todos, a todas, queridos alunos, alunas, professores e professoras, convidados. É um prazer, é uma alegria estarmos reunidos mais uma noite para a Semana de Estudos da Pedagogia, do curso de Pedagogia. Ontem foi emocionante, nós saímos felizes pela presença de vocês, por estarmos reunidos, né, de forma presencial, hoje de forma remota, mas não diferente também. Estamos aqui para vivenciarmos uma noite de reflexões, de construção de conhecimento, de aprendizado. E como nós estamos comemorando neste mês na Faculdade de São Luís, como nós começamos ontem, na verdade, nós comentamos com vocês, nós iniciamos ontem, além da Semana de Estudos de Pedagogia, nós estamos também, Caroline, comemorando o Setembro Amarelo na faculdade. Então, ontem nós conversamos a respeito e nós gostaríamos, se você permitir, a gente gostaria, antes de apresentar você, antes de iniciarmos a palestra, nós gostaríamos de iniciar com um vídeo, com mais um vídeo de reflexão, que traz uma mensagem, né, da importância, sobre a importância dessa conscientização, dessa escuta por este tema tão importante, que é o tema do Setembro Amarelo. Então, a professora Adriana vai colocar um vídeo para nós iniciarmos a noite. Só um minutinho, estou um pouquinho perdida aqui no comando. Está visualizando? Estamos. Eu não vou conseguir. O quê? O que você disse? Não dá. Quem é você? Você consegue, Boltz? Porque em todo este planeta existem animais que pensam que não conseguem. Não se pode mudar o passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. É, mas ainda dói. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Entende? Agora, me escute, James Hawkins. Há muita nobreza em você, mas deve pegar o leme e traçar o seu próprio curso. Mantenha-se firme, não importa a tempestade. E quando aparecer a oportunidade, terá a chance de testar sua perícia e mostrar o que você realmente é capaz. Tudo bem. Você tem que deixar o seu passado para trás. Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar, certo? Certo. Errado! Quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. Não importa o que os outros digam, você sempre será um príncipe para mim.
O impossível consegue se tornar possível se você for sensacional. Você só precisa acreditar. Você tem que ser você mesmo. Ao infinito e além. Tudo vale a pena. Não existe dom maior do que o amor. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução, nada. É isso, então, né? Um vídeo que aí traz para a gente essa mensagem tão importante de valorização, de que a nossa vida é importante, de que nós somos importantes, mas de repente a gente não está bem, precisa de apoio, precisa de ajuda, então que a gente possa ter, né, esse discernimento, esse coração puro para poder ajudar as pessoas que estão à nossa volta que precisam, ou pedir ajuda se estamos precisando. Então, na faculdade, nós temos o CAP, quero reforçar, ontem nós falamos, nós temos o CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico e Psicológico. Se vocês sentirem necessidade em algum momento, qualquer um de nós, qualquer aluno, qualquer professor, qualquer um de nós, se nós precisarmos, o CAP está lá para nos apoiar, para nos ajudar. Então, é um apoio que a faculdade oferece, que a instituição oferece. Fiquem à vontade para marcar um horário, para conversar com a psicóloga, para buscar apoio, para buscar ajuda, né? Então, é extremamente importante essa mensagem de valorização mesmo da vida e de mostrar que nós não estamos sozinhos. Sozinhos nós não somos nada, né? A gente precisa do outro, a gente precisa viver em sociedade, a gente está sempre em grupo, sempre com outras pessoas. E muitas outras pessoas podem nos ajudar. Então, é isso. E, na sequência, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa palestrante. Mais uma vez, já inicio agradecendo a sua disponibilidade, Caroline, de estar conosco esta noite. E a Caroline, deixa eu só abrir aqui para fazer a apresentação dela. A Caroline, hoje, ela vai trabalhar com o tema Escola, Família em Movimento, Reflexões Contemporâneas. Então, um tema extremamente importante para ouvirmos, para debatermos, para refletirmos, para dialogarmos, não é? É um tema que está presente totalmente na escola, na docência, na nossa prática, na nossa profissão. Então, um tema que ela traz hoje para a gente conversar. Caroline de Souza Araújo, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, da Unesp, Faculdade de Ciências e Letras, campus de Araraquara. Mestra em Educação Escolar na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Faculdade de Ciências e Letras, campus de Araraquara, na linha de pesquisa Estudos Históricos, Filosóficos e Antropológicos sobre Escola e Cultura, com ênfase na relação escola-família. Membro integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Infância, Família e Escolarização, do GEPIF, da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, da Unesp, também de Araraquara.
Atuou na área de educação como professora de inglês em escola de idiomas e também como orientadora educacional em Porto Ferreira. Atualmente, atua na área de educação como professora dos anos iniciais do ensino fundamental em Porto Ferreira. Seja bem-vinda, Caroline. Passo a palavra para você. Obrigada. Vou iniciar aqui, então, fazendo o compartilhamento de tela. Agradeço mais uma vez pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Espero que eu possa contribuir para essa semana tão importante que vocês estão tendo. É muito gostoso participar de eventos assim. E agora, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Então, como a professora já apresentou ali, né, o tema é Escola, Família em Movimento, Reflexões Contemporâneas, e ela já me apresentou também, então, sou mestra pela Unesp, a ênfase é em relação à escola-família, né, também fiz a pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional, e sou pedagoga pela Unesp. Atualmente estou trabalhando no ensino fundamental, né? Atuando no ensino fundamental nos anos iniciais. Então, iniciando aí o nosso tema, né, de escola-família, estar em movimento, né? Quando a gente pensa no universo escolar, né, no ambiente escolar mesmo, a gente já percebe que ele está sempre em movimento, né? A gente já vê que é uma coisa que o movimento é constante, né? Nota, por exemplo, o conhecimento, né? O conhecimento não para na escola, desde que a escola iniciou, né? Então, os pais da gente tiveram um certo acesso ao conhecimento, os avós da gente tiveram outros, e esses acessos já foram diferenciados, né? Isso quando tiveram, por exemplo, os nossos avós, muitos sequer tiveram acesso à escola, né? Então, a gente já vê que até na oferta de ensino, esse movimento já é constante, já vem mudando faz muito tempo, né? Então, quando a gente pensa, eu gosto de pensar sempre de uma forma mais clara, né? Mais tranquila para a gente conseguir se aproximar melhor. O ensino em si das matérias, né? Vamos pensar na matemática, por exemplo. As contas, as coisas básicas, né, operações básicas de adição, subtração, multiplicação, divisão, elas já foram mudando ao longo do tempo, a forma de ensinar, né? Então, a forma que a gente aprendeu é diferente da forma que os pais da gente aprenderam. E vocês já devem ter passado por uma situação de, em algum momento, alguém da família de vocês tentar ensinar alguma operação básica em alguma tarefa escolar, e ensinar de uma forma totalmente diferente, você ficar perdido, né? Parar assim, falar assim, não aprendi dessa forma, é de outro jeito. Todos estão certos, né? A gente sabe que estão certos porque a gente chega lá, no mesmo lugar. Mas são formas diferentes de aprender. As crianças de hoje passam pela mesma coisa, né? A forma que a gente aprendeu essas operações, por exemplo, não é mais a forma que essas crianças de hoje aprendem, né? Então, a forma que a gente tem que ensinar já é outra também. Então, essas coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Então, a gente já vê movimento no próprio conhecimento, no próprio currículo, né? Nas coisas que se ensinam hoje também. Cada vez a gente vê mais a necessidade de ensinar coisas diferentes também, né? Por quê? Porque as crianças também mudaram, né? Então, outra coisa que mudou foi as crianças, as necessidades são outras, né? Os interesses delas são diferentes, os brinquedos, as brincadeiras que elas utilizam, que elas têm, né? São diferentes do que a gente usou, que são diferentes do que a geração anterior à nossa utilizou, e a anterior ainda também. As formas delas interagirem são diferentes também, as coisas com as quais elas têm contato são diferentes. Tudo isso gera uma nova necessidade na criança, né? Uma necessidade diferente da que a gente tinha. E essa necessidade precisa ser atendida. Sendo assim, a escola está em movimento, porque a criança está dentro da escola, ela está requerindo aí essa nova forma, né, de ensino. E os professores têm que se adaptar também. Então, eles também estão em movimento, né? Eles buscam metodologias diferentes, formas de trazer o lúdico para perto dessas crianças, para o aprendizado acontecer de uma forma mais fácil, né?
A proximidade com o aluno também veio mudando, né? Desde a nossa época, eu sei que na minha época já foi muito diferente da dos meus pais, por exemplo, os professores não tinham tanto contato com a criança, com a realidade das famílias também, né? Com a realidade do aluno, com o que aquele aluno precisa aprender, o que faz parte da vida dele. Hoje em dia nós já temos mais isso, né? E o sentimento também para com esse aluno veio mudando, né, ao longo do tempo. A gestão escolar também vem buscando sempre mais benefícios para dentro da escola, né, para tornar um ambiente melhor, tanto para quem trabalha ali dentro, quanto para os estudantes, né, para as crianças. As relações, consequentemente, vêm mudando também, né, elas são diferentes, não acontece diferente das demais que nós falamos aqui agora, de conhecimento das crianças, dos professores da gestão. As relações também mudaram, né? Tanto da gestão para com os professores, quanto dos professores para com as crianças, das crianças entre elas mesmas, né? Então, essas relações vão sempre mudando. E assim também é com a relação escola-família, né? Que é o que nós vamos focar aqui agora. Então, quando a gente fala desse movimento, a gente vê que na escola esse movimento é constante, né? E pensando na palavra movimento, né, para fazer mais uma associação aqui, vamos refletir sobre esse movimento, né, porque pelo que nós vimos ali anteriormente, é uma coisa complexa, né, não é tão simples assim. Todas essas mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, não é uma coisa que, mudou de repente e agora todo mundo já se adaptou. Não, é uma coisa que leva tempo, né, para se adaptar, para a gente entender qual é a necessidade da criança, para entender qual é a realidade da família. Tudo isso leva tempo. Então, seria como uma dança, né, como a gente pensar nessa primeira imagem que está aí à esquerda, né, como se fosse uma expressão corporal mesmo, né, em que tudo está se movendo ali, tudo está em movimento. Então, é como se o corpo passasse esse sentimento, né, na profundidade que está acontecendo esse movimento. Então, é uma coisa profunda, é uma coisa complexa, e esse movimento tem que ser fluido, né, tem que acontecer ali, todo mundo junto, né, é uma expressão mesmo, é o corpo se expressando, vamos dizer assim, né, imaginando um movimento dessa forma. Seria todos trabalhando junto, né? Todas as partes da escola trabalhando junto. Mas quando a gente pensa nisso, será que nós mudamos dessa forma mesmo? Com essa movimentação, com essa fluidez? Será que foi dessa forma? Ou será que a gente não está seguindo esse movimento e a gente está preso num movimento que a gente fica um movimento mais mecânico, simples, que vai de um lado para o outro ali, como se fosse a segunda imagem. A gente está mais, assim, movimentando assim, e não se adaptou muito a essas mudanças. É um movimento esperado, um movimento usual, um movimento mais mecânico? Ou será que a gente está conseguindo seguir essa fluidez, né? Vamos analisar, vamos pensar juntos aqui, né? E ver o que a gente já conhecia por relação escola-família, né? Adentrando mais ainda ao tema. Então, quando a gente pensa na relação escola-família, o que a gente tinha até um certo momento, aí a gente ainda tem, né, os estudos estão aí, e nos diziam que a escola e a família possuem objetivos em comum, né, então o objetivo delas é o mesmo, né, de proporcionar para a criança o conhecimento, integrar essa criança na sociedade, né, de uma forma integral. Só que essas duas instituições, que são as principais responsáveis por integrar a criança na sociedade, elas fazem isso de formas diferentes, né? Então, elas unidas conseguem ali um bom trabalho, né? Isso que se dizia em pesquisas, que elas conseguem um bom trabalho quando estão juntas, porque a forma de atuar é diferente, mas o objetivo é o mesmo, tem o mesmo objetivo ali. Então, a escola, como que ela atua, né, segundo as pesquisas? Ela é uma instituição social que tem uma programação específica, né, e práticas específicas também. Então, essas práticas são baseadas em diretrizes educacionais, em documentos oficiais, né, para basear o ensino, num currículo específico, né.
e com pessoas específicas também, pessoas que foram, que estudaram para fazer isso, né? Que têm as metodologias adequadas para fazer isso. E em momentos planejados, né? Então, nada é sem um planejamento na escola. Geralmente, tudo é pensado, planejado, tem uma intencionalidade, né? Isso é o que acontece na escola. Na família, por sua vez, né, ela passa os padrões sociais. Ela é responsável por ensinar, por educar, por cuidar também, por fornecer o básico e necessário para o desenvolvimento da criança, né? E como que ela faz isso? Nas ações comuns do dia a dia. Então, a família ensina o tempo inteiro, mesmo quando ela não percebe que está ensinando. Isso é feito de uma forma involuntária, diferente do que acontece na escola. Na escola é planejado, na família não é. Mesmo quando a família não percebe que está educando, ela está. E aí nós vemos nas pesquisas também que são 4 pontos, né, essenciais aí para a gente pensar nessa relação. Que ela é, sim, benéfica para a aprendizagem, que ela passou por mudanças sociais, né, a relação escola-família, e por avanços significativos também, já teve avanços nessa relação, e são perceptíveis, mas que até hoje ela não aconteceu livre de dificuldades, de oscilações, né? Então, por que ela é benéfica? Vamos comentar aqui sobre alguns pontos, né, dos benefícios para a aprendizagem dessa relação escola-família, né? Por que traz benefícios? Porque, primeiramente, a proximidade entre as instituições e por maior compreensão das funções de cada uma, né? Então, por muito tempo, nós vimos uma culpabilização, né, entre as instituições. Por exemplo, em que casos, né? A escola querendo que a família desse continuidade aos conteúdos escolares em casa, sem refletir, pensar se a família tinha estudo, se tinha condições para fazer isso, né, para dar essa continuidade. Nem sempre a família tinha essa possibilidade de continuar o estudo, né, da criança em casa. E aí essa culpabilização acontecia, né, a família era taxada como uma família indisciplinada, que não participa, que não está presente, né, só que às vezes não é da vontade da família estar longe do processo educativo, é mais uma impossibilidade de dar essa continuidade, né? Por outro lado, a família, sem entender também a função da escola, né, acabava cobrando muito por cuidados básicos, pela educação que se considerava a educação que tinha que vir de casa. E o aprendizado ficava onde? Né? Porque se os professores, os educadores que estão na escola fossem se preocupar apenas com os cuidados básicos, como que vai dar tempo de trabalhar todos os conteúdos, de trabalhar currículo e tudo mais? Mas isso vinha justamente por esse desconhecimento da família do que tem na escola, né? De seguir um currículo, de ter um conteúdo a ser apresentado em data específica, em momentos específicos, que tem os prazos a cumprir, né, atividades para aplicar e tudo mais. Então, essa proximidade entre as instituições traz maior compreensão da função de uma para com a outra, né? Então, a família se torna mais fácil compreender a função da escola e, assim, não cobrar coisas da escola que ela não vai ser capaz de cumprir, e a escola também, por sua vez, conhecer a realidade das famílias mais de perto, essa proximidade vai fazer com que ela não cobre coisas que ela sabe que a família não vai ter condições de dar continuidade, né? O auxílio para pensar e agir sobre o desenvolvimento da criança, né? Então, essa troca de informações em vários momentos da família e da escola ajuda a pensar e a agir sobre o desenvolvimento da criança, justamente esse movimento de continuidade, né? Estou trabalhando isso aqui na escola, gostaria que tal coisa fosse continuada na família e dar instruções para que isso acontecesse. E também a família trazer, né, o que está acontecendo, como que a escola pode estar ajudando nas situações, e aí a gente consegue pensar um desenvolvimento melhor para a criança. A participação efetiva da família, né? Efetiva não só em momentos convenientes, né? Que seriam os momentos convenientes? Chamar a família só para reuniões escolares, que era o que os estudos mais apresentavam, e ainda apresentam, né?
que tem de participação da família na escola, que é em reunião escolar. E essas reuniões são marcadas com quais objetivos, né? Geralmente tem esse afastamento justamente da família, porque não quer estar presente nessas reuniões para ficar ouvindo de rendimento escolar do filho, né, de dificuldades, de comportamento, porque geralmente a escola chamava os pais na escola só para fazer essa, como se fosse uma taxação do aluno, né, de falar só desses momentos. Então, acaba sendo aquela reunião sem um objetivo pré-estabelecido, né? Os eventos, os estudos mostravam também que os eventos chamavam os pais para os eventos, mas para contar com a ajuda deles ali dentro daqueles eventos ou para a preparação desses eventos, né? E quando marca uma reunião individual também, os pais fugitivos, né, que não querem porque já acham que vão ter algum problema, porque se está marcando alguma coisa é porque vai ter um problema. Então, acaba fugindo, né? Então, essas coisas que foram criadas ao longo do tempo, que a gente tem que se desviar, né? Porque vai trazer benefícios para a aprendizagem da criança, justamente pela continuidade de ensino, pela proximidade, né? Saber o que uma está trabalhando e o que a outra está trabalhando também, para poder continuar. Então, isso traz a facilidade no processo de ensino-aprendizagem, né? Essa continuidade que traz essa facilidade. E as mudanças sociais que ocorreram, né? Quando a gente pensa nas mudanças sociais, nós podemos citar na família, primeiramente, a questão de estrutura familiar, né? Antes a gente tinha somente aquela estrutura familiar tradicional, né? Então, a mãe, o pai e os filhos. E agora nós não temos mais só essa estrutura familiar, nós temos diversos tipos de família, né? Nós temos famílias de mãe solteira, de pai solteiro, família de casais homossexuais, nós temos todo tipo de família, né? Então, temos que saber nos adaptar a isso também, porque não é errado, né? Não é uma família, a gente não pode considerar as famílias desestruturadas, muito pelo contrário, se elas estão ali buscando apoiar a criança, estar junto com elas nesse processo educativo, são famílias estruturadas, né? São famílias que estão buscando o melhor para a criança, o melhor desenvolvimento para a criança, né? E nós temos que nos adaptar também e saber lidar com todos os tipos de família, né? Todas as estruturas familiares. As relações interpessoais também dentro da família mudaram, né? Assim como o sentimento de infância. Então, cada um tem ali o seu papel dentro da família, cada um atua dentro da família de uma forma, né? E esse sentimento pela infância cresceu, né? Então, o filho é visto com mais amor ali do que é antes, né? Como a gente pode ver nos estudos de Arrier, por exemplo, não tinha esse sentimento de infância, né? E agora a gente sabe que é muito presente. Os pais querem o melhor para os seus filhos, né? Eles buscam o melhor. E os papéis de cada membro também, né? Que foram mudando ao longo do tempo. Se a gente parar para pensar, uma das mudanças mais marcantes que a gente consegue se lembrar é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, a mãe que não está mais em casa o tempo todo, ela não tem mais o dia todo para ficar ali com a criança, então ela passa a necessitar da escola para deixar a criança. Aí foi que entrou também uma das questões de desconhecimento das funções de instituições, né? Porque ao não conhecer e precisar entrar para o mercado de trabalho, as famílias passaram a ver a escola como um local de deixar a sua criança sem que ela corresse riscos, né? E não foi bem assim, foi uma luta para trazer esse reconhecimento da função da escola. E até hoje ainda se tem certa dificuldade, né? Algumas famílias ainda não compreendem, por isso que a gente tem que estar sempre presente ali e mostrando qual é a função da escola, né? Para que isso fique reconhecido e não seja cobrado alguma coisa que não vamos dar conta de fazer, né? Na escola, por sua vez, tivemos mudanças de metodologias de ensino, né? Antigamente, nós víamos o que? Ensino tradicional, na sua grande maioria, né? E vamos dizer que é errado? Não, não é errado, né? Provavelmente, alguns de nós também passamos por ensino tradicional, né? Eu posso dizer que sim, eu passei por ensino tradicional. E ele também nos leva a algum lugar, né? Estamos todos aqui, chegamos todos aqui
muitas vezes com base no ensino tradicional, né? Mas ele é o melhor de todos, né? Temos que analisar, porque nós temos várias metodologias. E como nós vimos lá no início, a criança muda, o conhecimento muda, tudo muda, e a gente precisa adaptar isso também para fazer com que o ensino esteja mais próximo do nosso aluno, né? Que tenha significado, que tenha sentido para ele. Então, é justamente repensar nas metodologias, né? As metodologias que a gente se reconhece melhor nelas também, consegue atuar de uma forma melhor e trazer o conhecimento por meio delas para o aluno da forma que mais condiz com a sua realidade, né? Que mais será aplicável para ele. Então, a compreensão das realidades também já entra nisso, né? De reconhecer as realidades do aluno, da família desse aluno, o que ele precisa, o que é importante para ele, como a gente vai passar esse conhecimento. E a criança ser reconhecida como ser social, né? Isso foi um ganho muito grande, né? Porque a escola começa a reconhecer que a criança atua, sim, na sociedade, né? À sua maneira, mas ela atua. Então, ela tem a sua forma ali de imitar os adultos, porém, atuando já no seu mundinho ali, do seu jeito, né? Com as suas brincadeiras, com a sua forma de pensar e de adaptar aquilo que ela está vendo no dia a dia. Então, os nossos exemplos também fazem parte da atuação da criança no mundo, né? E a criança é um ser histórico e social, e ela faz história também, né? Ela produz história também. Tanto é que não existiriam adultos se não existissem crianças, né? Só existe o adulto porque um dia existiu criança e a criança foi produzindo essa cultura ao longo do tempo. E teve avanços significativos também, que comentamos, né? Foi comentado ali, tivemos avanços significativos. Que avanços? Né? O reconhecimento da necessidade de proximidade de uma instituição com a outra. Podemos dizer que essa proximidade já acontece? Nem sempre. Né? Em alguns casos, em alguns momentos específicos, pode ser que ela dê certo, em outros menos, né? Mas o reconhecimento de necessidade já é muito importante, né? Por que eu coloquei reconhecimento aqui? Porque reconhecer a necessidade de alguma coisa já é o que faz o assunto ficar em pauta, né? Nós temos muitas pesquisas, muitos estudos sobre a relação escola-família. Nós temos justamente por isso, porque se reconheceu a necessidade de aproximação entre a escola e a família. E isso é muito importante, né? Se não tivesse esse reconhecimento, não teríamos como mudar a situação, mas nós temos como mudar justamente porque reconhecemos a importância. A compreensão do papel do professor e da escola também. Isso é muito importante também, né? Compreensão do papel do professor, porque ele não tem que cumprir com coisas que não cabem a ele, né? E que seja respeitado também na sua função. E da escola também, justamente por isso que vínhamos falando, né? De não cobrar da escola algo que ela não vai ser capaz de cumprir ali, né? E que nem cabe a ela também. Então, o reconhecimento da criança como ser social e de direitos, né? Então, como ser social, pelo mesmo motivo que estava ali em mudanças sociais. E na questão de direitos, né? Porque nós passamos a ter diretrizes que regulam o ensino para crianças, né? Na educação infantil, por exemplo, em direitos também no sentido do estatuto da criança e do adolescente, né? Não são documentos antigos, são documentos novos, né? E se a gente parar para pensar, isso é um avanço muito significativo, porque era necessário, né? E é tão recente que é inacreditável que não tenha sido pensado antes, né? Mas é um avanço muito grande para a educação. E em questão de dificuldades, né, que sempre ocorreu, a escola sempre passou por dificuldades, o que nós podemos pensar como dificuldades? A participação entre instituições, né, porque antes não se via a necessidade de uma participar da outra, né, e quando tinha essa participação, vinha sempre com alguma reclamação, né, alguma coisa de, quando a família está aqui perto, interfere no serviço, nisso, naquilo. Quando a escola está por perto, a família também tinha alguma reclamação, né, de estar interferindo na forma que eu estou ensinando em casa.
Então, essa participação entre as instituições não era muito bem vista, né? Não se tinha uma necessidade de estabelecer essa participação. A compreensão da função ali, mais uma vez, né? Falta de compreensão do trabalho da escola, né? E falta de compreensão das famílias também, já falamos sobre isso. E o diálogo e a comunicação compreensível, né? Que era necessária, um diálogo e comunicação compreensível, só que nem sempre se conseguiu isso, porque estudos já mostraram também que muitas vezes os pais evitam estar no ambiente escolar porque os professores, a equipe escolar fala de uma forma que não é compreensível para eles, né? Uma linguagem mais difícil, mais acadêmica, né? Um pouco mais formal, que eles não compreendem. E aí que entra também a questão da gente se aproximar para saber a realidade dessas famílias e o que elas necessitam até em questão de comunicação, né? Como a gente vai abordar o assunto, né? Como a gente vai estabelecer essa comunicação, por que meios também. E a questão de proximidade com a família só em momentos convenientes, que nós comentamos também, né? Em reuniões, seja em eventos, mas não uma participação efetiva, né? Não se via essa necessidade. E aí depois nós tivemos ainda a Covid-19, né? Que foi aí em 2020, e aí apresentou uma dificuldade tão grande quanto as que já tínhamos, né? Até maior, porque ela acrescentou problemas que nós não tínhamos. E a gente teve que lidar de uma forma muito rápida, né? Todos os professores, rede de ensino, secretaria de educação, foi uma mobilização geral, todos devem se lembrar aí, porque não faz muito tempo, né? Mas foi uma mobilização geral muito rápida, né? Principalmente nas escolas. Nas escolas foi até mais rápido do que nas universidades no retorno do ensino. Então, nós começamos ali com distanciamento social, que já foi um grande problema, né? Tá na escola ainda, quando a gente não sabia ainda o que ia acontecer, se ia chegar, se não ia chegar mesmo, é certeza, não é certeza? Começou com um distanciamento social. E aí aquela dificuldade, né? Como eu vou explicar para o meu aluno que ele tem que ficar longe do amiguinho? Se eu sempre ensinei que ele tem que compartilhar coisas, como eu vou falar para ele que ele não pode compartilhar o lanchinho dele? Então, aconteceu uma contradição, né, de coisas. Aquilo que a gente ensinava, a gente passa a se contradizer, e a criança sem entender nada nesse momento, né? Entendendo, claro, mas naquela coisa de por que está tendo essas mudanças agora. E nem a gente entendia muito bem, né? Muita informação, muita coisa para mudar em pouco tempo. Para piorar, cancelamento de aula, que a gente achou que seria coisa rápida. Falamos, coisa de 2 semanas, 1 mês, talvez a gente volte. Não foi bem por aí, né? 1 ano e meio, pelo menos. Em algumas escolas ficou até mais do que esse 1 ano e meio, né? De distanciamento. E depois o retorno ao híbrido, né? Aquela coisa de online e presencial, que foi bem difícil de manter as atividades, porque precisou de adaptação no ensino, né? Inclusive, atividades padronizadas em muitos casos, né? Então, essas atividades tinham que ser padronizadas, porque como eu vou fazer uma atividade de livro, se eu não sei se a família vai ter condições de dar continuidade nisso em casa? Preciso padronizar para uma coisa simples, para que a criança não deixe de aprender, não deixe de fazer os conteúdos escolares, mas também que a família dê conta de entender o que está sendo passado ali. E que eu possa passar uma atividade que o conteúdo vá de uma forma mais resumida, né? Como que eu vou fazer um vídeo de 1 hora de duração para o aluno? A gente não sabia nem que recursos a gente ia usar ainda. Se ia usar a plataforma de forma síncrona, se ia usar de forma assíncrona, se ia gravar vídeos em período, como se fosse o período de aula mesmo, inteiro, se ia gravar no WhatsApp um videozinho, o vídeo não envia inteiro pelo WhatsApp, então tem que ser aquela coisa mais curta. Todas essas adaptações tiveram que ser pensadas, né? Então, atividades padronizadas para isso. E a mudança de papéis, que foi o que ficou mais claro. Porque até então, tudo que a gente tinha estava se contradizendo, né? Então, foi um momento de muitas dúvidas e incertezas.
Por quê? O professor passa a orientar não o aluno, mas os pais, muitas vezes, né? A família passa a orientar a família de como a família vai passar aquele conhecimento. Então, a família que era considerada responsável só pelo cuidar e educar, estava tendo que ensinar também. Então, essa mudança de papéis tornou tudo mais difícil também, porque a gente não sabia o que fazer, era alguma coisa que a gente não acreditava que poderia ser dessa forma, e teve que ser para que fosse continuado, senão ficaria tudo parado por 1 ano e meio, porque a gente nem sabia quanto tempo ia durar. Então, essa mudança de papéis, né? Quando a gente pensa também em gestão da escola, né? Ficou um pouco apagada nesse momento. Quem tomou a frente foram os professores, né? Os professores estavam à frente de comunicação com a família, de passar as atividades, de explicar as atividades, né? De mandar áudios, de mandar vídeos, de receber atividades. Então, a gestão não teve muito trabalho, mas ao mesmo tempo ficou atrás de tudo, né? Numa parte de trás ali, num backstage, bem dizer, né? E enquanto os professores ficaram em evidência ali nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Instruindo a família da melhor forma possível, né? Da forma que conseguiram. E a tecnologia, né? Foi outro aspecto que a pandemia trouxe para a gente. Por que trouxe? Não existia a tecnologia? Claro que existia, né? Ela estava presente? Com certeza estava presente. Só que quão presente ela estava? E como estava essa presença? Né? O que era essa presença da tecnologia na escola? Era apresentar um vídeo do YouTube, vez ou outra, ou era levar as crianças para praticar um jogo e realmente fazer o uso dessa tecnologia? As gravações de aula já aconteciam, aulas invertidas, isso já era feito. Em muitas escolas, não. Né? Em muitas escolas, o uso da tecnologia não era tão efetivo quanto teve que ser durante a pandemia, né? A gente só tinha a tecnologia para usar, já que a gente tinha que estar distante, já que a gente tinha que estar com as aulas canceladas ali, acontecendo só no modo online, né? E outro aspecto muito importante desse momento, né, histórico aí, foi a perda de rotina para todos, né, não só para as crianças. Para as crianças também sentiram um sofrimento muito grande, né, uma dificuldade muito grande de adaptação, porque estava longe dos amigos, estava longe dos professores, então essa interação com um adulto que estivesse já instruído para o ensino, né, que era a função da escola. A criança não estava tendo esse tipo de relação. Com os amigos, também não estava conseguindo interagir para brincar, né? Então, perdeu esse espaço de brincadeira, esse espaço de correria, esse espaço de aprendizado com o lúdico, né? Isso foi se perdendo durante a pandemia, porque o que se tinha eram atividades mais mecânicas, né? De folhinhas, geralmente, padronizadas, que iam ser trabalhadas durante uma semana inteira, né? Uma folhinha que ia ficar para a semana inteira, uma união de atividades ali, mas num período muito curto que seria realizado, né? Justamente para não sobrecarregar a criança também, porque a gente sabe que é difícil ficar na frente do computador por muito tempo, né? Manter o foco da criança ali naquela atividade escolar por muito tempo. Então, tudo isso foi de adaptação, porém, foi uma dificuldade que sofremos também quando o ensino retornou no híbrido, né? Porque essa rotina escolar da criança se perdeu. Quanto tempo uma criança passa amanhã na escola, né? Em condições normais? 5 horas, pelo menos, 4 horas e meia, 5 horas, né? Então, tudo isso se perdeu, essa rotina se perdeu porque a atividade em casa, ela realizava muitas vezes em meia hora, 1 hora, quando muito 1 hora e meia. Então, esse momento aí de encurtamento do período já causa na criança alguma coisa de difícil retorno depois, né? De difícil adaptação quando retorna. Para os pais, por que isso foi difícil também para as famílias, né? Imagine só, muitos tiveram que continuar trabalhando normalmente.
outros tiveram que trabalhar de casa também. Então, usando computador, usando recursos tecnológicos também. Quantos recursos cada família tinha? Ou período livre para auxiliar a criança nas atividades escolares. Então, isso já se tornou muito difícil para os pais também e muito cansativo, porque os pais fazem parte do processo educativo dos filhos e eu tenho certeza de que eles dão o melhor deles, né? Tentam estar presentes ali, mas depois de um dia cansativo de trabalho, né? Chegar em casa e ainda ter que ensinar o filho uma coisa que muitas vezes você nem sabe. Imagina o cansaço mental disso, né? Fora que já não estavam acostumados também a ter o filho, a criança, né? O período inteiro dentro de casa ali, né? Foi difícil para todos. Essa separação de trabalho também, né? Para o adulto foi muito difícil, porque o ambiente de casa se confundir com o ambiente de trabalho é uma coisa que dá uma pane na cabeça do cidadão, né? A gente sabe que sim. Muitas pessoas passaram por isso, de deitar na cama e depois não conseguir descansar, porque não desliga do trabalho que está ali, que está fazendo, né? E pensando também na vida escolar do filho que está tendo que carregar ali para dar continuidade, né? Porque também tinham que prestar conta dessas tarefas, né? Enviar essas tarefas, levar de volta à escola. E para os professores também, muita dificuldade, por ter que se adaptar a recursos tecnológicos que não estavam acostumados, ter que fazer gravação de vídeo, ter que instruir as famílias, né? Está acostumado a instruir as crianças, mas instruir a família é outra coisa, né? Fora as mensagens, né? Grupos que foram abertos, responder mensagens, às vezes não conseguia ainda estabelecer no início aquele limite, né? De horário de mensagem, de quando vou responder essas mensagens. Lidar com o horário de todos também, uma dificuldade muito grande, por conta do trabalho das famílias, né? Trabalha até 6 horas da tarde. Que hora que essa família vai enviar mensagem para perguntar da lição? À noite, né? Essa professora, esse professor vai responder? Como que vai ficar a cabeça? Como que desliga de trabalho também? Mesma situação ali das famílias, né? O desligar do trabalho não acontece, porque invade o seu ambiente familiar, seu ambiente de casa, de lazer, de descanso, tá? Então, todas essas mudanças foram difíceis e acrescentaram mais dificuldades, oscilações ainda para essa relação escola-família, né? Claro que com essa questão das mensagens, por exemplo, foram muitas oscilações até que se chegasse num ponto em comum, né? Então, para o pós-pandemia, o que a gente tem, né? Que a pandemia já passou. Sim, já passou. Temos aí uma leve volta, né? Mas temos também novas necessidades ainda no pós-pandemia, né? Não dá mais para a gente pensar o ensino sem pensar nesse momento vivido de pandemia, porque muitas crianças ainda estão com dificuldade de adaptação à rotina escolar por causa do que aconteceu durante a pandemia. A comunicação. Nós continuamos utilizando os métodos de comunicação que foram abertos porque nós vimos muitos avanços também, né? Foi importante esse contato por WhatsApp também, por exemplo, porque nós conseguimos um contato a mais com a família, né? Muitas vezes a reclamação era de dificuldade de contatar a família e aí, finalmente nós conseguimos, mas nós mantivemos esses grupos. São todas coisas a serem pensadas, né? Então, a pandemia deixou para a gente aí um novo contexto, né? Esse novo contexto de novas coisas que foram impostas aí ao ensino, novas necessidades, né? A criança tem menos paciência ainda para esperar, porque ela estava fazendo tudo pelo computador, tudo é muito rápido, muito ágil. Então, a gente às vezes está ali numa tarefinha, a criança já está perguntando da outra lá na frente. Ela já está apressada, ansiosa. Foi um período que gerou muita ansiedade também. Então, não adianta a gente pensar que passou, porque o emocional também ficou atingido, né? E não só da criança, o nosso também, né? O emocional de todo mundo ficou afetado por esse período, né? Então, um período de muita ansiedade, de angústia, de não saber o que vai acontecer, né?
e nem todos conseguiram retornar ainda ao que estavam, né? Que as crianças que estavam em período de alfabetização, por exemplo, com certeza ficou uma defasagem aí, né? Porque essas atividades que eram adaptadas, de folhinhas, elas contemplaram tudo da alfabetização? Claro que não. Né? Alguma coisa ficou faltante ali, então a gente precisa agir com paciência, considerando esse período, para conseguir restabelecer esse ensino, né? Então, vai ter que ter um tempinho aí ainda para a gente considerar a pandemia, quando a gente pensa em relação à escola-família também, né? Porque a gente está lidando com os pais ali também, com as famílias, como os meios de comunicação foram mantidos, né? O nosso alerta fica especialmente para isso, né? Que eu coloquei aqui na nossa imagem, que nós temos vários meios agora de nos comunicar, de mandar um recado. A gente conseguiu identificar nesse período qual foi o mais efetivo e se aproveitar disso, continuar mantendo esse meio de comunicação, ou na primeira oportunidade que a gente teve de fechar um grupo, de deixar de mandar vídeo, de mandar uma imagem explicativa de tarefa, a gente deixou, porque já voltou ao presencial, então agora eu não preciso fazer isso, porque dá trabalho, dá mesmo, é trabalhoso. Mas nós temos que ver que é uma forma a mais que conseguimos de nos aproximar da família, né? Então, temos que ver como uma fonte positiva também, né? Temos que retirar também o que foi positivo da pandemia, não o que foi só o negativo, né? Que negativo tivemos bastante coisas, já até comentamos sobre elas. Então, os tempos mudaram, né? E a relação escola-família também mudou. Em que sentido, né? Que eu coloco essas imagens aqui? Que antes a gente via a relação escola-família, muitas vezes, como se fosse uma escadinha, né? A relação está subindo, está fluindo bem, nós temos avanços. Tudo bem, nós temos oscilações também, mas quando nós temos, significa que ela está estagnada ali, mas nós temos sempre avanços. Então, avançou mais um pouquinho, mais um degrauzinho. Vamos subindo, subindo, subindo. Será que a relação escola-família é mesmo esse degrauzinho que a gente vai subindo, subindo, subindo? E que quando tem uma oscilação, a gente só estagnou, a gente parou? Não é bem por aí, né? A gente tem que pensar na relação escola-família como se ela fosse uma escalada, né? Numa montanha, que é difícil, é custoso, e a gente precisa de ajuda, né? A gente não sobe ela sozinha, igual a gente sobe uma escada. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio, a gente precisa de equipamentos, a gente precisa de várias coisas com a gente, né? A gente precisa de ferramentas para isso. E a gente precisa daquela mão amiga, né? Aquele alguém que vai andar com a gente e falar, não, isso aqui vai dar certo, vamos lá. Porque a gente vai ter momentos que a gente vai estar subindo, tem momentos que a gente vai estar descendo, né? Regredindo no que a gente achou que já tinha avançado. Tem momentos que a gente vai estar escorregando, tropeçando. Então, a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa encarar a relação escola-família dessa forma, ela não é contínua, né? Ela está em movimento. E é difícil a escalada, é difícil a subida, por isso que a gente precisa dessa relação, né? A escola e a família precisam dessa relação, justamente. Então, quais reflexões são necessárias aqui para a gente, né? Perceber o que esse período trouxe de mudanças para a gente, né? Primeiro ponto, perceber mudanças tecnológicas, perceber mudanças nas nossas crianças, mudanças na gente como profissionais, mudança no que eu quero ser como profissional. Todas essas mudanças a gente tem que perceber, né? As contribuições ou não para a relação escola-família. Abrir um grupo trouxe mesmo uma contribuição para essa relação? Esse período trouxe uma contribuição? Eu consegui estabelecer relação com a família durante esse período? Eu consegui manter? Eu vou conseguir manter? É viável? É aplicável? Então, todas as coisas a gente tem que pensar. E a valorização do professor também, do papel do professor, né? Muito se falou que houve essa valorização. Houve mesmo? Nós temos que refletir também, né? Se teve essa valorização do papel do professor. Percebemos que pelo menos os pais, né, percebem o quanto é difícil de fazer esse ensino em casa, né? As crianças também sentiram falta dos professores, né? Houve relatos de crianças falando que em casa o ensino é diferente.
Os pais, a família, não tem tanta paciência quanto o professor, a professora tem para explicar. E a minha mãe explicava de um jeito totalmente diferente, não entendi nada daquela continha dela. Então, foram relatos que foram apresentados por crianças depois da pandemia, né? Então, a gente vê que eles percebem que o profissional preparado para isso consegue fazer de uma forma melhor, né? E os pais também relataram isso. Não estou preparado para fazer isso porque eu nem estudei até onde meu filho está. Meu filho está no 5º ano. Eu estudei até o 4º, eu já não sei ensinar essas coisas para ele. No meu 5º ano não tinha essas coisas, não sei nem explicar. É outro tipo de conhecimento. Nisso a gente vai vendo também o que a gente falou lá no início da palestra, né? Sobre o movimento, o quanto essas coisas mudaram. Foi perceptível tanto para as famílias quanto para as crianças do quanto as coisas mudaram, né? Será que as crianças teriam esse conhecimento de que seus pais aprenderam as operações básicas de forma diferente da deles? Que existem outras formas de aprender isso, se não tivesse sido esse período em que os pais tiveram que ensinar, né? Então, a gente precisa pensar nesse período também, nessa valorização do professor, nas contribuições, né, para a relação escola-família. Então, a educação daqui para frente, ela necessita dessa reflexão sobre a pandemia de Covid-19, justamente pelo que eu falei, né, que a todos ficaram afetados por ela, e não é um afetar que passa tão rapidamente, né? Então, nós temos que pensar nessas questões, né, refletir sobre essas questões, por quê? Quando nós vamos para o ambiente escolar, com o que a gente se depara, né? Com diversidade de famílias, diversidade de crianças e diversidade de culturas, né? Não é um tipo só que a gente encontra em uma sala de aula. Não é padronizado. É tudo diferente. A gente precisa se adaptar a isso como profissionais, né? E é claro que quando eu digo aqui de todas essas mudanças que eu falei, é claro que eu não estou considerando, não consideramos, né, todos os estudos, que a escola só precisa mudar e que a escola é errada. Não é isso que estamos dizendo aqui, né? Inclusive, a escola vem fazendo o seu melhor, né, com base naquilo que ela tem. Mas estou dizendo não só que ela precisa mudar sozinha, né? A escola vai mudar sozinha, só os professores vão mudar? Não. Mas nós precisamos agir, né? A ação é necessária para que a mudança aconteça. E nós temos que mudar, primeiramente, aquilo que nós temos controle, né? O que nós temos controle? Do nosso trabalho, né? Nós temos controle do nosso trabalho, da forma que a gente atua como profissional, da forma que a gente quer ser como profissional. Seria mais fácil a gente agir primeiro ou a gente esperar a mudança do outro, esperar a mudança da família, esperar a mudança do sistema escolar, ou pior ainda, tentar mudar a família, tentar mudar o sistema escolar. A gente consegue? Para mudar o sistema escolar, a gente é muito pequeno. A gente não vai conseguir mudar um sistema inteiro, né? Um currículo inteiro. A gente não vai conseguir mudar essas coisas. Então, a gente tem que lidar com aquilo que foi imposto para a gente segue o currículo, a gente segue essas coisas, porque foi imposto para a gente lida com o melhor que a gente pode, dentro das condições que a gente pode, né? Agora, mudar as famílias, a gente vai conseguir fazer isso? Ainda que a gente conseguisse, quanto tempo levaria para fazer isso? Então, por que não a gente agir primeiro, né? A gente tentar mudar as nossas ações primeiro, como professores, como educadores, como pessoas presentes no ambiente escolar, gestores, tentar mudar esse nosso posicionamento, essa nossa relação com as famílias, e assim, pelo nosso exemplo, a gente espera a mudança deles também, né? Porque mudar a força a gente não consegue, isso é claro, né? Então, nós temos que ver que formas de comunicação nós temos bastante, né? E nós temos que aproveitar delas, né? Nós temos o diálogo, formas de estabelecer diálogo por meios formais, né? Que seriam o quê? As reuniões escolares, reuniões de pais, né? E as reuniões também que a gente marca individualmente, né? Face a face ali, com os pais para tratar alguma questão pessoal. Então, pensar nesse diálogo
de uma forma com uma comunicação mais fácil, né, para que esses pais entendam a gente, talvez apresentar o objetivo antes, né, dessa reunião, para que não tenha um fugitivo ali que não quer ouvir sobre o assunto, né, estabelecer ali, perguntar também o que eles gostariam de ouvir numa reunião escolar, de saber sobre a instituição, trazer mais aspectos sobre a instituição, usar esses espaços de reunião também, não só para falar sobre rendimento da criança, sobre comportamento, sobre notas, sobre dificuldades, né? Mas tratar também das coisas positivas dos alunos, né? Nós vemos muitas coisas positivas, né? As crianças aprendem de uma forma muito particular. Então, mostrar essas coisas positivas para os pais, para as famílias, também pode ser uma forma de aproximá-los, né? De ver que o filho tem valor, né? Vamos mostrar o valor de todos, mostrar o valor deles como pessoas que estão atuando no desenvolvimento da criança, né? Fazer elogios também é importante nesse momento de diálogo, né, da escola com a família, para estabelecer essa proximidade. É muito mais fácil que alguém se aproxime daquilo que agrada do que desagrada, né? Por que a pessoa vai ficar num ambiente que a desagrada completamente? Então, não teria porquê, né? Então, a gente trazer motivos para mostrar pontos positivos dessas famílias e dessas crianças também. Na comunicação informal também, né? Muitas vezes desvalorizada nas escolas, e dá um trabalhinho, né? Mas é importante também. Então, no momento de entrada, saída da criança da escola, perguntar se está tudo bem em casa, como que está, contar de alguma coisa do que foi feito no dia, né, no momento de pegar a criança ali ou de entregar a criança de volta para os pais, perguntar, falar como que foi, as atividades que fizeram, no que a criança se destacou, né, trazer aspectos bons também. Os eventos, né, colocar as famílias para participarem mais dos eventos em que eles possam estar mais presentes, né, observar os eventos mais de perto. Nas reuniões, né, que já comentamos um pouco também como parte do formal, né, apresentar o objetivo dessa reunião, levantar uma pesquisa de o que seria interessante para esses pais saberem sobre a escola também, mostrar um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido na escola nessas reuniões, os aspectos positivos do filho, e a tecnologia, né? É uma nova forma aí que foi estabelecida, nova porque justamente o que dissemos anteriormente, né, já existia, porém não era usado dessa forma ainda. Vamos tentar manter essa tecnologia, né? Vamos procurar uma forma nova de manter a tecnologia, porque que ela é importante, nós sabemos que é uma forma que aproxima as famílias de uma forma de um jeito mais rápido, né? Então, você manda uma mensagem, dali a pouco a família já está respondendo, né? É uma forma um pouco mais imediata de resolver um problema, uma questão, de repente, marcar uma reunião, está difícil de horário. Por que não podemos adaptar para a tecnologia, então, né? A família não consegue ir até a escola porque mora muito longe. Não podemos marcar uma reunião online? Tem os recursos necessários para isso? Né? Então, usar esses recursos que a gente tem agora também para estimular essa relação, esse diálogo, né? E lembrando que todas essas formas de se relacionar, de dialogar com a família, entre a escola e a família, né? Tanto formal, informal, as reuniões, os eventos, a tecnologia, devem ser feitas com respeito, com empatia, tendo paciência, né? Porque são famílias diferentes, nós vimos crianças diferentes, culturas diferentes, então nós precisamos respeitar, ser empáticos, ter paciência e usar uma linguagem compreensível, né? Por mais que a nossa linguagem seja um pouco mais formal, tentar ali adaptar para uma linguagem um pouco mais informal quando a gente vai conversar com a família. Justamente aí que entra o saber a realidade de cada um, né? Reconhecer ali o que eles precisam até mesmo em meio de comunicação. Então, é isso que eu tinha para falar sobre a relação escola-família. Obrigada a todos pela atenção.
E quem quiser entrar em contato comigo, está aqui meu e-mail e Instagram. Muito bom. Carol. Eu não consegui desativar. O pessoal consegue pelo menos ligar o microfone, gente, para fazer pergunta? Podemos abrir, Caroline, para pergunta, se alguém tiver alguma questão? Sem problemas, pode sim. Pessoal, alguém gostaria de falar? Nós não estamos conseguindo ativar o chat, né, Lu? Não deu certo. Mas se vocês quiserem falar, fazer alguma consideração, algum comentário, ou, né, ou trazer alguma fala, podem abrir o microfone. Eu gostaria de fazer um comentário. Quem está falando? Fala seu nome, por favor. Ah, tá, pode falar. Na verdade, em questão assim do que ela falou sobre ensinar e aprender, assim, eu creio assim que muitas das vezes pode ser um papel do professor, né? Porque realmente cada pessoa de uma época aprendeu de uma forma, tanto em matemática, português, em todas as matérias, né? E realmente eu já cheguei no meu estágio a ouvir da criança mesmo, mas não é a forma como a escola aprende, né? Por mais que eu tivesse aprendido de uma forma e tudo mais, porque para criança, acho que, não sei se são todas, né? Tem que ser um processo mais complexo, né? Assim, na sua opinião, Caroline, você acha que o pai poderia ensinar a criança ou que é mais um papel para o professor? Olha, na minha opinião, bem como ficou comprovado, assim, na minha pesquisa de mestrado também, né, que foi durante esse período de pandemia, tem quase que uma impossibilidade de transposição do ensino mesmo, né? E isso foi percebido não só na pesquisa, mas também pelos próprios pais que foram entrevistados, né? E pelas crianças também, dessa impossibilidade de transposição, né? Da importância do papel do professor ali, ensinando isso, justamente porque o professor está preparado para essas mudanças, né? Ele está se preparando, ele está se formando constantemente, né? Não é à toa que nós temos as formações continuadas, né? Então, ele está ali se preparando todo o tempo para passar aquele conteúdo de uma forma mais adequada, né, para a criança. Então, eu acredito que sim, seja necessário o professor e seja muito difícil, não que seja impossível, porque nós vimos que em alguns casos as crianças aprenderam, sim, em casa algumas coisas elas aprenderam, né? Não dá para dizer que foi um período perdido, mas que é muito mais difícil que os pais ensinem a criança do que o professor ensine, né? O professor está ali preparado para isso e a criança está preparada para receber também quando ela vai para a escola. Quando ela está em casa, muitas vezes ela nem quer receber aquele conteúdo, ela está ali, não, eu quero brincar, eu quero fazer outra coisa, eu estou em casa, é aquela perda da rotina também, né? E os pais muitas vezes não estão preparados para passar esse conteúdo, porque eles aprenderam daquela forma e eles não se atualizaram com o tempo naquilo, né? Eles aprenderam daquela forma e foi aquilo. Enquanto os professores estão em constante formação. Então, acredito que o professor seja, assim, essencial nesse papel. Realmente. Ele está preparado, ele tem o conhecimento. Já o pai, muitas das vezes não pode, como posso dizer, passar esse mesmo conhecimento para a criança, né? Ah, tá. Obrigada. Obrigada a você. Mais alguém gostaria de falar? Lu, você consegue visualizar? Não, no chat não. Sabrina gostaria de falar? Tá com o microfone aberto, não tá? Rodri, você consegue visualizar? Teu microfone tá fechado. O chat não, Fá. Não, também não? Não, ele pede um e-mail para eu alterar as configurações.
Ah, Isso. então. É o e-mail de quem criou. Entendi. Foi a Paola que criou. Eu mandei já um recadinho para ela, mas ela não viu. Não tem problema. Dá para levantar a mão também, né? Se alguém quiser falar. Tá. Você gostaria de falar, Diri? Eu não sei se ela está tentando ou não. Caroline, eu vou comentar então algumas coisas que eu gostei bastante da sua fala. E eu estou na escola também, trabalho com ensino fundamental. Estou no, né, Eu fui abrir o microfone para falar que, né, não tenho perguntas, né, mas para elogiar a fala da professora, e eu cliquei no sair. Pode falar, Adri, depois eu falo. Não, eu gostei muito da fala da professora Carolina no que diz respeito à condução das reuniões de pais, porque eu estou como diretora, Carol, numa escola de educação infantil, e todos os problemas, assim, né, da falta do interesse, porque a gente vai falar, olha, são reuniões para acompanhamento da proposta pedagógica da escola, porque a gente tem que participar, e na educação infantil, até entender que é isso, e ainda a gente carrega muitos vícios, né, dos professores falar do comportamento, e o Paro, né, ele sempre falava que falar do comportamento nas reuniões de pais afasta muitas vezes os pais das reuniões, porque ele usa até uma palavra, os pais não querem ver o seu amor próprio constantemente feridos, né? Sobretudo quando se aponta questões de comportamento, questões de dificuldade de aprendizado, como você falou. Então, eu gostei muito, né, dessa parte em que você trata disso, porque a gente precisa pensar melhor, e é um desafio, sabe, assim, reorganizar, participar, abrir, porque a gestão da participação da comunidade, ela é desafiadora para a gestão e para os professores, porque a gente fala que a gente gostaria muito que os pais participassem, tudo, mas é difícil para a gente conduzir essa participação. Porque, sobretudo agora, né, em que temas muito sensíveis de currículos são questionados, professores são muito questionados dentro dos valores ideológicos, das opções de vida dos familiares. Então, tem sido um desafio, porque a gente pensa que a participação, quando a gente abre os canais de participação da comunidade, logo eles vão aproveitar e eles vão se sentir mais pertencentes à organização, vão melhorá-la. De repente, o que eu tenho experimentado muito é que esse canal de participação é para os pais colocarem as demandas individuais dele com relação à criança deles e não a questão coletiva. Então, eu sinto muita dificuldade com isso. Então, assim, é para falar do meu filho, é porque a professora com relação ao meu filho, e não necessariamente, porque a gente tem demandas coletivas que a gente tem dificuldades lá para a escola, que a gente tem dificuldade de encaminhar, sabe? Então, mas é importante a gente repensar bastante como é que a gente dialoga com a comunidade, com as famílias, como que se conduz as reuniões, né, de pais, né? E foi muito bacana, né, a tua exposição. Rodri, aproveitando o gancho, né? A gente tem uma proposta diferente na escola de fazer reuniões para todos, para falar do semestre, e a gente deixa bem claro que para falar especificamente dos filhos, a gente marca reuniões individuais quando necessário e também deixa o pai à vontade, né, de marcar essas reuniões para falar dos filhos, primeiramente para não expor, né, a criança durante as reuniões. E eles também têm dificuldade de entender isso, que ainda está acostumado que reuniões são para falar dos filhos. Não, então tem realmente
os recados, né, que são para todos, de como vai ser o semestre, como vão ser, principalmente a cada início de semestre, e que a escola está aberta para marcar reuniões individuais para falar dos filhos. Então, isso também ainda é difícil deles entender, né, Fá? O Fá que participa lá, a gente sente isso. Mesmo quando a gente vai fazer uma para abrir e uma para fechar, ainda os pais esperam que nesse fechamento a gente especifique sobre cada um. Então, e a gente tem sempre esse cuidado. Olha, não, para falar das crianças, a gente prefere falar individualmente. E quando fala no coletivo, eles falam, mas então não tem nada importante para falar? Como que se a questão importante só fosse a questão relacionada à criança? Todo contexto, exatamente isso. Então, como se fosse importante exatamente só falar ou do comportamento positivo ou negativo. Porque os pais também esperam ir para lá para que os filhos sejam elogiados perante os demais. Também tem isso, né? Então, a gente ainda está aprendendo a lidar com essas situações. Boa noite, Ricardo. Eu também queria acrescentar, quando você fala, Caroline, que a pandemia deixou um novo contexto, né? A experiência da escola que eu trabalho com relação ao WhatsApp, que você falou. Então, e isso acontece depois da experiência da pandemia, né? A escola hoje, ela adquiriu um celular que é só da escola, que é exclusivo da escola, que até então não tinha, e a escola criou um grupo com cada sala, com os pais de cada sala, e usa o WhatsApp para ter essa comunicação, para ter essa aproximação com as famílias, e tem funcionado bastante, porque às vezes, em outras situações, a escola ligava do telefone, né, do telefone fixo, tentava, ligava, não conseguia. E pelo WhatsApp chama ali rapidinho a pai, a família, e você fala, né? Então a gente tem que considerar também esse movimento. A escola tem movimento, a sociedade tem movimento, as coisas mudaram, a gente tem uma nova realidade, a pandemia trouxe um novo contexto, e então eu tenho vivenciado isso, que essa questão do WhatsApp, não com os professores na escola que eu trabalho, mas a escola ter um número, um celular da escola e estabelecer esse canal de comunicação com os pais, com as famílias de cada turma, de cada sala, e isso tem funcionado, tem sido positivo. Ricardo, gostaria de falar? Eu acho que agora não, Fábio, mas realmente acho que pensando nessa ideia de mudanças, né, a pandemia trouxe muitas. Com música, eu percebi isso de uma forma muito intensa, porque a maior parte dos meus alunos não tinha piano em casa. Eu sou professor de piano, de canto. Então, o canto a gente ainda consegue gravar e visualizar, porque todo mundo tem esse instrumento. Mas, além da falta de acesso à tecnologia, né, ao celular, ao computador, à internet, ainda tinha a falta do instrumento. Então, a gente teve que criar situações e desenhar esses instrumentos, o teclado desses instrumentos, para os alunos continuarem estudando e não perder, né, a vontade, porque tem isso também, né? Você tem que continuar motivando esse aluno, motivando esse professor, motivando toda a equipe de gestão, porque é uma situação nova para todo mundo. E se alguém perder a motivação, perder a vontade de fazer isso, principalmente a criança, né, o aluno, aí a gente vai levar um tempo para conseguir retomar isso, né? Com alguns alunos que ficaram desmotivados por não ter o piano em casa, eu sinto que eu tive um trabalho muito mais árduo, muito mais difícil para retomar esse trabalho depois da pandemia. A Caroline também traz na sua fala, né, Caroline? Quando você fala, a Adri também falou, e eu também concordo, que é desafiador, né? Quando a gente fala dessa relação, dessa proximidade com a escola, da família da escola, você fala, é custoso, né? É difícil. A Adri fala, nós temos muitos desafios, e eu concordo, porque... e aí você traz na sua fala, cabe a nós, professores, escola, gestão, educadores, cabe a nós também criarmos situações. O Ricardo acabou de falar, né? Na música, e aí coube a mim criar novas situações.
E eu acho que esse é o desafio nosso, esse é um dos desafios que a gente tem como educador, como professor, porque como você fala, não só em momentos convenientes, trazer a família para a escola, não só naqueles momentos específicos convenientes, mas criar situações. Eu acho que aí está o desafio, de nós criarmos situações para ter essa proximidade, para ter esse diálogo com as famílias e vice-versa, né? E ter essa proximidade. Eu gostei bastante dessa fala também. E é desafiador. Carolina, você... eu ia falar. Eu achei que seu microfone estava fechado. Tá aberto, desculpa. É desafiador e muito, né? A gente vê na fala dele, por exemplo, a questão de ter que desenhar um piano, né? E é aquela coisa também, tem que motivar o meu aluno, eu vou desenhar um piano, um teclado, que já é muito difícil também. A criança não vai ouvir som, é um desafio que o professor está encarando ali, de fazer, porque ele não quer que o aluno desista. Significa que vai dar certo, né? Que entra naquela fala que eu falei de o professor tentar mudar as próprias ações primeiro, em vez de tentar mudar o outro. Seria muito mais difícil fazer a família comprar um piano, um teclado, né? Porque é caro, é inviável para muitas famílias. Então, eu, obviamente, não vou conseguir mudar a família nesse caso. Consigo mudar a minha própria ação. Significa que vai dar certo sempre? Não, né? Às vezes o aluno vai se desmotivar mesmo assim, mas é a tentativa, né? É a questão de, olha, eu estou disposto a me mudar nesse caso, não significa que a escola está sempre errada, mas eu estou disposto a mudar a minha ação primeiro para trazer o incentivo para o outro também, né? Para trazer essa motivação para o outro. Então, nossa, parabéns pela atividade que você desenvolveu, é impressionante de ver, de ouvir dizer, né? Ouvindo você... Tem quem levantou a mão? Jamília Amaral. Jamile. Oi, boa noite. É o Francisco, é que eu estou logado com a conta da minha filha. Francisco usa, é verdade. Desculpa, Francisco. Imagina. Bom, gente, na explicação da professora Carolina, eu só queria fazer um adendo e um comentário geral, aí vocês me corrijam no que for necessário, se assim julgarem. Pensando na questão da pandemia, a gente veio à mente também a questão de valores. Por que valores? Porque até então a gente não pode dizer de toda a sociedade em si, mas assim, boa parte dela, às vezes tinha aquela não valorização como se deve do professor. Por quê? Porque tinham a visão, né, de só o professor ensinar, embora seja a ele cabido esse dever. Mas, de repente, ele, pai, mãe, tio, a ter essa função de ensinar. Aí ele passa a valorizar, a ver com outros olhos a função e o valor do educador. Então, assim, eu acho que mudou bastante, né, na visão de muitos, porque eles sentiram, né, a família, a dificuldade que é de poder ensinar. Até por questões, porque se a gente pensa na aceitação do diferente, alguns têm acesso a uma boa internet, a um computador, mas outros não têm sequer acesso a um smartphone. E teve que se virar, né, falando um linguajar mais chulo. E a questão, e falando a nível educacional, já existia, mas pós-pandemia isso ganhou mais força, a questão do ensino remoto. Eu costumo dizer que hoje só não estuda quem não quer, porque a coisa ela abrangiu bem, o leque abriu bastante. A gente não se pensava numa faculdade remota, à distância, já existia, mas não com tanta força, né? Eu mesmo posso dizer particularmente de mim. Eu não tinha iniciado antes por falta de tempo de estar todos os dias numa sala de aula. Então, assim, são valores que eu, assim, se eu estiver errado, me corrija, que a gente conseguiu enxergar, pelo menos eu, na minha visão, consegui enxergar durante e após esse período turbulento que a gente viveu aí entre 1 ano e meio, 2 anos, né? Esse é o meu comentário.
Eu acho que é isso mesmo, né? Nós vimos que no meu mestrado eu consegui ver os pais realmente valorizando, né? Falando, não, é muito difícil fazer isso, vocês recebem até pouco para fazer isso, porque é muito difícil. E a criança não entende de primeira, aí eu tinha que mudar a forma de explicar e eu não sabia mudar a forma de explicar. Então, é esse preparo profissional mesmo, né? Que falta em casa, até completa aquele comentário que acho que foi a Gabriela que fez, que realmente, né, é necessário um professor, porque está preparado para essas coisas, nessas situações de preciso mudar a forma de explicar, eu tenho que ter outra, eu tenho que saber outro recurso para usar para passar esse conteúdo. Muitas vezes em casa os pais não têm essa sacada, né, essa parte desse pensamento rápido, que o professor já está acostumado a lidar, né? E essa questão também de cursos e tudo mais, né? Os próprios eventos mesmo, né? Olha que legal, eu estou aqui de Porto Ferreira, estou aqui com vocês, né? Então, saber usar mesmo essas ferramentas, da tecnologia que foram apresentadas para a gente nesse período, da melhor forma possível, né? Vocês estão aí tendo um evento híbrido que agrega muito, né? E agrega para a gente também que pode participar, né? Quem está de fora pode entrar e participar também. Pessoal, eu estou tentando colocar vocês como participantes, e aí quem eu já coloquei como participante, pode ver se já conseguiu acessar o chat? Eu estou colocando de um por um, talvez demore, mas talvez seja o único jeito de funcionar o chat. Então, se alguém puder ir lá ver e dar um okzinho no chat, se conseguiu. Eu não consigo. Eu também não consigo. Eu consegui, pelo menos meu oi foi. Você consegue visualizar, Ri? Consegue? Responde aí que eu não estou ouvindo. Responde no chat. Consigo ver o chat. Ele conseguiu mandar já, então... Consegui? Então vai dar certo. Mais alguém gostaria de falar? Eu gostaria de destacar também uma das suas falas, Caroline, quando você fala da compreensão das realidades, né? Da realidade do nosso aluno, da realidade da família. Então, eu fiquei pensando em algumas realidades de alguns alunos que eu tenho. Tem um aluno, por exemplo, que ele falta muito, muito. A gente tem um problema sério na escola que eu trabalho, muitas crianças faltam. E essa proximidade, como você falou, da família, às vezes acontece, às vezes a gente consegue, às vezes não, né? É difícil, como a gente estava falando. Então, essa criança, ela sempre fala, eu não quero faltar, mas a minha mãe não me acorda. Ou quando eu mando uma atividade para casa, uma tarefa para ser feita em casa, ele chega no dia seguinte falando assim, eu pedi muito para minha mãe me ajudar, só que ela falou assim que ela não ia, que ela não podia. E ela fica no celular o tempo todo, ela fica mexendo no celular, mas ela não me ajuda. E é uma criança que tem muita dificuldade, mas tem muita vontade de aprender, muita vontade. Então, eu gostaria de destacar essa sua fala, da compreensão que a gente tem que ter, da empatia, do respeito pelo nosso aluno, né? E da compreensão da realidade de cada um, dessas diferentes realidades dos nossos alunos, das suas famílias. Então, uma criança que quer muito apoio, que não quer faltar, mas é uma criança que não vai acordar sozinho de manhã para ir para a escola, que precisa que a família, algum responsável, acorde, né? Envie ela para a escola, mande ela para a escola, porque sozinha ela não vai. E aí, quando ela vai, depois de 2, 3 dias que ela faltou, ela fala, eu não queria ter faltado, mas a minha mãe não me acorda, mas minha mãe dorme até tarde, minha mãe fica dormindo. Eu queria fazer a tarefa, mas eu não consegui fazer sozinho, ou eu consegui fazer só isso. Então,
eu queria destacar isso, né? Enquanto professor, enquanto docente, como que a gente vai viver essas realidades, essas diferentes realidades, e como essa compreensão, né, como você trouxe na sua fala, essa compreensão, essa empatia, esse respeito, a forma como a gente vai lidar com isso, né? A metodologia, a maneira que a gente vai fazer para que isso tenha significado, tenha sentido, a maneira, o que a gente vai fazer para ajudar, para ajudar da melhor forma possível essa criança, esse aluno, né? Então, acho que isso é extremamente importante também. São realidades que a gente vivencia, nós vamos vivenciar, os alunos, o pessoal que está nesse processo de formação, nós vamos nos deparar com, logo nós vamos ser colegas de trabalho, né? Passa rapidinho, e a gente vai se deparar com essas situações que a Caroline trouxe, com essas diferentes realidades. Então, é extremamente importante ter esse cuidado, esse olhar para essas realidades, para compreender a realidade de cada criança e de cada família. Era isso que eu queria falar. Boa noite. Eu estou tentando alterar, já não permite mais tornar convidado, só apresentador. Então, acho que chega num limite, né? Também acho. Eu deixei uma grande parte como participante, mas parece que não funcionou. Mas a Joana levantou a mão. A Joana quer falar alguma coisa. Abre o seu microfone, Joana. Acho que eu abri. Boa noite. Boa Estão noite. me ouvindo? Sim. Assim, minha pergunta é diretamente para a Fabiana, porque assim, durante o meu estágio, eu lidei com uma situação assim do professor às vezes reclamar que o aluno falta demais, ele não consegue ter esse contato com a família, né? Aí você falando dessa situação aí do aluno que tem vontade de aprender, mas que às vezes os pais ali não têm aquela vontade de ensinar, né? Você, como professora, como você lidar com essa situação? Como você consegue se comunicar com o familiar desse aluno? Porque eu percebi que você falou assim, com um certo entusiasmo, né? Falando que o aluno tem vontade de aprender e tal, mas que os pais ali nessa situação não têm vontade de ensinar. E como que você lidar com essa situação, assim, de ter esse contato com os pais desse aluno? Eu penso, depois eu gostaria até que a Caroline falasse também, se possível, mas eu penso que é exatamente a fala que a gente tem, né, o que a gente tem conversado aqui, o diálogo que a gente tem feito, que é criar situações. É fácil? Não. É um caminho fácil? Não. A gente tem uma resposta pronta para isso? Também não. Né? Eu acho que é estar disponível, é fazer o que é possível, é criar situações, é tentar, de alguma forma, essa proximidade com essa família, ou ajudar de alguma forma, buscando esse contato, né? Tentando esse contato. E aí, na escola a gente tem uma equipe também. Aquela imagem que a Caroline coloca lá, dando as mãos. A gente não pode pensar a escola também, eu na minha sala de aula como professora, é isso, Caroline, não é? Sozinha. A Caroline coloca lá, então a gente tem uma rede de apoio, a gente tem uma equipe na escola, então tem a coordenadora, o coordenador, tem o diretor, a gente tem outras pessoas que também podem nos ajudar, que podem também nos apoiar nesse sentido. Mas eu acho que é não cruzar os braços, é não ficar indiferente à situação. Então, esse meu entusiasmo é nesse sentido de que, olha, reconhecer a nossa função, a função da escola, a função do professor, a importância do nosso trabalho, né, da nossa prática, do trabalho que a gente desenvolve, é estar disponível para buscar situações, como eu falei, mas a gente já tem uma lista, já tem essas respostas prontas? Não, é vivendo cada dia. A gente está ali no chão da escola, cada dia que a gente vai vivenciando, que a gente está ali,
as situações vão aparecendo do que pode ser feito ou não, da forma de como a gente consegue se aproximar dessa família ou não. Às vezes, a diretora da escola, por exemplo, pega o carro e vai até a casa dessa criança conversar com a família, porque pelo telefone, pelo WhatsApp, ela não conseguiu. Então, como eu disse, não sou só eu, mas a gente está na escola, nós não estamos sozinhos, a gente tem uma equipe. Então, eu não consigo sair da sala de aula, mas também na sala de aula eu consigo fazer o trabalho com o meu aluno, como eu falei. Eu não vou ser indiferente, eu vou ter empatia, eu vou olhar para esse meu aluno, você não fez tarefa de casa, eu não quero nem saber. Então, vem aqui. Ele vai precisar de mais ajuda em casa. Se ele não tem apoio em casa, se ele não tem ajuda em casa, ele vai precisar de mais atenção ainda na escola. Eu preciso olhar para essa criança e falar, não, ela precisa, o que ela aprender vai ser aqui comigo, aqui na escola. Eu não vou ter esse reforço lá em casa, mas eu preciso estar ali ainda mais com essa criança, né? Apoiá-la, ajudá-la, estar acompanhando esse processo de aprendizagem ainda mais, cada vez mais. Então, é criar situações considerando todo esse contexto, considerando diferentes caminhos, diferentes possibilidades, né? São várias possibilidades que a gente não tem pronto, que a gente tem que construir. E eu tenho essa imagem que a Caroline trouxe para nós essa noite, que é alguém que eu preciso também segurar na mão de alguém, porque sozinha a gente não consegue. É isso, Caroline. Exatamente, né? Não tem nem muito o que... Acho que caiu minha internet. Voltou? Voltou. A gente, como professor, a gente tem resposta para quase tudo no que diz respeito ao que a gente está ensinando ali. Porém, para o que a gente deve fazer ou não, nada tem receita pronta, né? A gente não tem uma receita para nada, a gente não sabe como vai ser. O que dá certo para a professora Fabiana pode não dar certo aqui em Porto Ferreira para mim, o que dá certo para mim aqui pode não dar certo para a Joana lá, pode não dar certo para a professora Luciane aqui também. Então, assim, a gente nunca tem algo pronto e acabado do que é ser professor e do que é agir em prol do aluno, né? Mas a gente sabe que a gente precisa e que a gente não pode estar sozinho. Então, é a rede de apoio, é o movimento como se fosse uma expressão corporal, como se fosse uma dança, é passar o seu sentimento mesmo, porque como a professora Fabiana falou, se você desiste desse aluno que em casa já está tendo uma situação difícil, que ninguém quer ajudar, se eu chego ali, a professora Fabiana chega e fala, não vou olhar essa tarefa, você não fez, daqui que eu vou colocar que não fez e pronto, não vou te ajudar nisso, você pode desmotivar a criança, né? Você pode desmotivar uma criança que tem ali um grande futuro, uma grande coisa, porque ela tem interesse até agora, quebra tudo ali, né? Então, é criar a situação de aprendizagem, é fazer o nosso tecladinho mental aí também, né? O nosso pianinho mental e ajudar no que a gente pode. Então, eu posso me comunicar com essa família? Como? A mãe passa o dia inteiro no WhatsApp, eu posso mandar um WhatsApp ali para ela, uma mensagem no WhatsApp, a diretora pode me ajudar, ir atrás dessa família, a coordenadora pode ajudar, é ter essa rede também, ou então, enquanto eu não consigo falar com essa mãe, eu consigo fazer uma atividade diferente para essa criança, para ela mostrar as potencialidades dela também, eu consigo fazer uma notinha explicativa de cada exercício antes de eu enviar a tarefa ali, para ela conseguir fazer, com base na minha explicação ali, na minha notinha explicativa, eu consigo, a criança tem acesso à rede social, eu consigo gravar um videozinho para ela, explicando, eu consigo abrir esse acesso para essa criança, de, me manda um áudio lá, uma mensagem, se você não entendeu, coisas assim, né, procurar mesmo a situação de ensino, né, a gente tem que procurar, às vezes ela não vem para a gente de uma forma fácil, a gente tem que criar mesmo. Então, é isso, é não desistir, né, não desiste da... Esses dias eu coloquei um post até no meu Instagram, devagar um pouquinho aqui, que eu vi uma plantinha que tinha aqui em casa e que ela estava morrendo, né? A gente gosta de plantas. E aí ela estava morrendo, estava só o toquinho dela ali, né? Eu falei assim, deixa ela aí, vai que vive, né?
e comecei a regar todo dia aquele toquinho, e vai regando daqui, regando dali, e ela brotou de novo, um toquinho, gente. E aí ela tá super bonitinha, tá crescendo, tá forte, e aí eu postei, né, no meu Instagram, colocando assim, não desista das suas plantinhas, às vezes elas voltam a florescer, né, e é justamente isso, né, não serve só para plantas, não desista das suas plantinhas de sala de aula também, né, invente novas formas de levar conhecimento para elas também, que elas merecem. Tá certo, muito obrigada. E então, assim, tudo se resume na prática, né? A gente, como vocês disseram, nada vem pronto. A gente que tem que estar atenta às especificidades de cada aluno e não desistir, e agir sempre que possível e estar correndo atrás de estar sempre melhorando o aprendizado do aluno, né? Principalmente aquele que tem dificuldade, que não tem um apoio dentro de casa. Muito obrigada, Fabiana e Caroline. Obrigada a você. Lu, acho que é isso, mas... Tudo bem, então? Sim? Vou colocar. Podemos? Deixa... você vai pôr? Então vai. Não, pode falar, Fá. Não, depois eu finalizo. A Luciane vai colocar um vídeo e na sequência a gente já encerra. Fá, você viu a lista? Vou colocar nos grupos. Mas você viu aquela que eu enviei? Qual lista? Do próprio Tim. A Adri fez do Google Forms também. Tá, mas... tá bom. Vou olhar. Eu não vi, não, mas eu vou olhar. Estão visualizando? Sim. Descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa, o teu abraço, não custa nada. Um beijo seu, não custa nada. A boa ideia não custa nada. Missão cumprida não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal, a minha casa, o pôr do sol, não custa nada. A brincadeira não custa nada. Um gol de placa não custa nada. Vento no rosto não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. A flor do campo
custa nada. Onda do mar, não custa nada. A poesia, não custa nada. A nossa história, não custa nada. Fruta no pé, não custa nada. Água da fonte, não custa nada. Banho de sol, não custa nada. Um bom amigo, não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada, não custam nada. Linda essa música, né? É isso, vamos encerrar a noite também com essa letra. Aprender, viver e tantas outras coisas, né? O conhecimento compartilhado, extremamente importante, e a gente está aqui no momento vivenciando tudo isso. Então, Caroline, eu quero agradecer mais uma vez pela disponibilidade de estar conosco esta noite, por esta palestra tão enriquecedora. Nós agradecemos de coração, sabe, por ter compartilhado conosco esse tema tão importante, pela maneira tão significativa, produtiva que você conduziu sua fala. Gratidão. E espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. A Faculdade de São Luís, o curso de Pedagogia, está de portas abertas para te receber também, sempre que você tiver interesse, sempre que puder. E eu espero que a gente possa aí ter outros momentos juntos. Espero que tenhamos, sim. Muito obrigada a todos aí pela atenção de vocês, pelas perguntas, pelos comentários, por estarem aqui até agora, né, comigo também. Obrigada por tudo aí. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em participar. Espero ter contribuído com o evento de vocês. Obrigada mesmo. Com certeza. Nós que agradecemos. Foi uma noite maravilhosa. Muito obrigada. Pessoal, obrigada, então. Obrigada, Carol. Todos, né, pela presença. Pode falar, Adri. Não, obrigada também. Foi muito bom. Obrigada, pessoal, então, pela presença. Contamos com vocês amanhã para mais uma palestra, mais um dia do nosso evento. E qualquer situação, a gente vai conversando aí nos grupos de WhatsApp. Boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus. Boa noite. Caroline, até amanhã. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Lu, você cancelou a gravação? Acho que já dá para... Já podemos cancelar. Eu vou encaminhar a lista, tá? Nos grupos, já estou encaminhando.